Bom, graça e paz, tudo bem? Pastor Eliel Rosa aqui, e nós estamos aqui nesse vídeo para podermos falarmos de uma declaração do ex-presidente Lula, e a declaração dele era no sentido de que as igrejas, elas aumentam o número de mortos por Covid, né? Então as igrejas, segundo Lula, as igrejas estão contribuindo muito para que os números de mortos para a Covid possam subir, possam crescer. Isso é interessante porque eu estou vendo muitas pessoas, agora que o Lula teve as suas condenações anuladas, muitas pessoas, inclusive pessoas evangélicas, que estão dizendo que vão apoiar as ideias do ex-presidente Lula. Não estamos aqui para poder entrar no mérito da escolha de cada um escolhe o que quiser, não é isso que estamos debatendo. Nós estamos dizendo o seguinte: é preciso o cristão observar as ideias da pessoa que ele está apoiando, tá? Porque acima de qualquer coisa, nós estamos fincados aí naquilo que a Bíblia diz. Então, Lula disse que as igrejas, na última entrevista dele, ele disse que as igrejas aumentam o número de mortos por Covid. Isso eu achei um extremo absurdo, e por isso estou aqui nesse canal, mais uma vez, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Porque não é possível que um pastor não se revolte em ouvir uma coisa dessa, em ouvir uma aberração dessa dita por um ex-presidente da República. Será possível que não se vê que as igrejas elas têm um papel fundamental, inclusive na época do Covid? Uma das nossas maiores lutas é para que as igrejas continuem abertas, justamente porque as igrejas elas executam um papel essencial em época de pandemia, não é? Então, só para a gente trazer aqui alguns dados, eu queria trazer alguns dados aqui e fazer uma pergunta para você. Será que o que mais mata pessoas é o vírus do Covid ou é a corrupção que o Brasil enfrentou durante todo o período de governo do PT? Será o que é que causa mais mortes? Será que é a pandemia ou será que é a postura do PT durante o período em que ela esteve no governo? Então eu vou trazer para você rapidamente aqui alguns dados para você observar que os maiores genocidas desse país, os maiores assassinos desse país, são aqueles corruptos que governaram o país e que deceparam o país em todos os aspectos, inclusive na saúde. Eu trago para você alguns dados aqui que eu separei para você ver. Olha só de corrupção, olha o que foi desviado na época do PT aqui nesse país. 1,3 bilhões de reais desviados para a construção, para a construção da refinaria de Passadina, né? 1,3 bilhões de reais, não somente isso, 12,5 bilhões de reais desviados da Petrobras para a construção do porto petroquímico de Itaboraí, do polo petroquímico de Itaboraí. 12,5 bilhões desviados para a construção do polo petroquímico de Itaboraí. 42 bilhões, isso aqui não sou eu que estou falando, isso foi confirmado. 42 bilhões de reais desviados de prejuízo da Petrobras pela cúpula do PT, desviados pela cúpula do PT em razão da corrupção. 42 bilhões. Desses 42 bilhões foram desviados, alguns já foram devolvidos. Veja bem, já foram devolvidos. Alguém devolveria dinheiro se não tivesse roubado? Se fosse inocente, devolveria? Você devolveria dinheiro se você fosse inocente? Então por que essas pessoas estão devolvendo dinheiro? Confirmando que realmente desviaram 42 bilhões de reais que eram para ir para a saúde e foram desviados da Petrobras. Não somente isso, 4 bilhões de reais desviados do BNDES, que foram enviados para ditaduras comunistas aqui no país. Ontem, na entrevista, o ex-presidente Lula disse: viva a democracia, mas depois dele dizer viva a democracia, ele saudou o presidente Miguel Dias de Cuba e o presidente Nicolás Maduro da Venezuela. Como você pode dizer viva a democracia saudando dois países comunistas que não têm democracia? Mais do que isso, 1,2 trilhões de reais desviados do BNDES. Desviados de que forma? O BNDES emprestava dinheiro. Isso é uma forma de maquinar o empréstimo do BNDES, porque ele emprestava dinheiro de maneira facilitada para as empresas que eram amigas do governo, entre elas a JBS.
1,2 trilhões de reais saindo do BNDES para isso. Então veja bem, esse dinheiro era para ter sido aplicado na saúde. Sabe onde era? Sabe o que a sua saúde, a saúde da sua cidade era para ter mais leito de UTI. Se esses bilhões ou trilhões de reais tivessem sido colocados na saúde da sua cidade, o hospital que não tem UTI hoje, não tem, porque esse dinheiro aqui lá atrás foi desviado da saúde para a corrupção, e as igrejas que contribuem para as mortes do Covid. Olha só, você pode ter o seu posicionamento político do jeito que você quiser, mas nós não podemos aceitar dizer que são as igrejas que estão contribuindo para o aumento de morte do Covid, porque, por exemplo, no meu caso, eu sou pastor de uma igreja. Na minha igreja não teve nenhuma morte de Covid. Eu tenho vários amigos pastores que já teve em igreja de 400 pessoas, de 300 pessoas, de 500 pessoas. Teve uma morte, teve 2 mortes. É muito importante uma pessoa, é muito ruim ter uma morte, é muito ruim ter uma morte. Mas isso prova para nós que não são as igrejas que estão contribuindo para que o Covid possa aumentar o número de mortes. Sabe quem está contribuindo? São os governos corruptos, que roubaram, que saquearam esse país, que roubaram o Brasil e que fizeram o Brasil chegar na condição que ele está hoje. Não são as igrejas. Sabe o que são? São os governos corruptos que roubaram e que roubam o país e que não conseguem investir na saúde. Tá? Então essa é a nossa resposta aqui à declaração do presidente Lula de que as igrejas evangélicas contribuem para o aumento do Covid. É uma mentira, é uma falácia para poder pegar aquelas pessoas que não conseguem ter conhecimento e enxergar que esse é o maior bandido que o país já conheceu. Esse é o maior bandido que o país já conheceu, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês e que as igrejas continuem com as portas abertas, com segurança, com as vigilância sanitária, fazendo a fiscalização correta, com todas as normas contra o Covid, para que a gente continue fazendo o nosso trabalho, terminando com pessoas que se suicidam, acabando com mortes. É isso que a igreja faz. A igreja não mata, não. A igreja termina com morte de pessoas através do trabalho que ela faz. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.